Boa noite a todos. Em Brasília, 19 horas. Não é a Voz do Brasil, mas é aquela live que nós temos um compromisso de toda semana, às quintas-feiras, nesse horário, entrar em contato com todos vocês do Brasil. Temos boas notícias hoje, fatos novos, temos furos, né, até de jornalísticos aqui, que nós queremos compactuar com todos vocês. Primeiro, a apresentação de quem está na mesa aqui. Lá na ponta direita, o nosso querido ministro da Educação, o Abrão Van Trombeck, tá? Vai falar um pouquinho da nossa visita hoje lá no ministério dele. Toda semana nós visitaremos um ministério para exatamente, né, aprofundar esse nosso laço de amizade e ver como trocar informações de modo que nós possamos, de forma mais direta, colaborar com o respectivo ministério e o ministério também, obviamente, se apresentar mostrando o que está fazendo. Aqui no meu lado, aqui, nosso querido André Mendonça, advogado-geral da União. Em três momentos ele vai interferir aqui falando. Tá? Um, inclusive, é um furo, tá certo? Excelente para todos aqueles que querem transparência para valer em tudo que acontece aqui no serviço público. Aqui a senhora Elisângela, nossa intérprete de Libras, e aqui na esquerda o Vitor Hugo, líder do governo. Tenho que falar sobre Previdência, tá? E bem como decretos. Ele vai se apresentar aqui a deputados, senadores, e para você também, que está na ponta da linha, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre decretos presidenciais, que é uma coisa, só não é mais importante do que lei, tá? Está logo abaixo da lei, mas às vezes o decreto mal redigido, ou abusando, né, ultrapassando os limites, atrapalha a todos. Nós estamos prontos, né, ele vai dizer por quê, a atender o público, em especial deputados e senadores, para possíveis modificações nesse decreto. Então, depois do Vitor Hugo, ele vai dar o recado dele e vai voltar aqui o nosso querido Jorge Seife Filho, que vai falar um pouquinho sobre seguro-defeso e as novidades no tocante à aquicultura, piscicultura, que era uma coisa esquecida no Brasil. A gente não pode entender como é que pode ter um país com tanta água como o nosso, né? Nós aqui não consumimos mais peixe, né? E ajudar aqueles que têm necessidade de proteínas, consegui-la através da pesca, quer seja artesanal, pesca profissional ou a criação de peixe. Então, um assunto importante, né? Mas, de maneira de passagem, hoje, 24 ou 25? Sim, 25 de abril, eu queria cumprimentar aqui os policiais, civis e militares e outros do Brasil nessa operação PC-27, né, em todo o Brasil, onde quase 4.000 pessoas foram detidas. Então, um trabalho das nossas polícias que nos orgulha a todos. E dizer a todos vocês, né, há poucos dias, a imprensa noticiou que no primeiro trimestre desse ano, o número de homicídios no Brasil caiu aproximadamente 25%. Tivesse aumentado, de quem seria a culpa? De quem? Minha. Diminuiu, não quero louros de nada. Eu quero cumprimentar e louvar e agradecer o trabalho de todos os policiais civis, militares, PF, PRF, bombeiros, tá? Guardas municipais, todos, e com toda certeza, né, o trabalho de todos vocês envolvidos, bem como governadores. Olha só, o estado que menos morte teve, né, em relação ao mesmo período do ano passado foi no Ceará. Então esteve lá presente a Força Nacional, com toda certeza o governador, que é do PT, o Camilo do PT, né, também está fazendo seu trabalho. Não temos aqui nenhum problema em elogiar o governador, independente da coloração político-partidária dele, mas diminuiu o número de mortes violentas. A gente fica muito feliz com isso, com toda certeza. Tem a participação do governador também. Conversei com ele a questão de um mês e pouco atrás, daquele problema sério que tem no Ceará, e muita coisa temos em comum. E pretendemos ajudar os governadores de maneira geral no que for possível no combate à violência. E nós precisamos dos governadores, né? Ajudem o Sérgio Moro a aprovar a sua lei anticrime, o seu projeto de lei anticrime que está na Câmara dos Deputados. Então, rapidamente aqui, passando a palavra para o nosso Vitor Hugo aqui, o nosso líder do governo na Câmara dos Deputados. Bom, boa noite a todos. O presidente nos orientou a estar abertos na liderança do governo na Câmara
para receber sugestões de parlamentares, deputados federais, senadores e também da população brasileira como um todo, através dos deputados ou diretamente, para alterar decretos que são como se fossem leis, mas que editados pelo presidente, assinados pelo presidente, para atualizar, para resolver problemas regionais. Então, quero só me colocar à disposição, orientado pelo presidente, para receber essas sugestões. Vai haver uma análise jurídica e o presidente se comprometeu em dar uma resposta em até 3 semanas para o sim ou para o não. O presidente fala da Previdência já? Em relação à Previdência, nós tivemos aí uma grande vitória do Brasil essa semana, com um trabalho muito interessante, muito profícuo, aí, muito feliz do Felipe Francischini e do Marcelo Freitas, 2 deputados federais que foram presidente e relator na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e que aprovou a admissibilidade da PEC da nova Previdência. Tem que fazer uma referência muito especial também ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem feito um trabalho também de articulação para que essa proposta avance, uma proposta que vai ser muito boa para o país, e também do ministro Onix, que ajudando também na articulação tem feito um trabalho muito interessante. Agradecer a todos os deputados que votaram por essa admissibilidade. Houve uma convergência muito grande, nós aprovamos com 48 votos favoráveis a 18, na última tentativa foi 31 a 20, então nós estamos avançando para construir essa nova Previdência. Vamos começar agora, para terminar, os trabalhos na Comissão Especial, e eu queria parabenizar o deputado Marcelo Ramos, um advogado do partido do PR do Amazonas, que é o presidente da comissão, e o relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que temos certeza farão um excelente trabalho. Espera mais um pouquinho, falou em decreto, nós estamos abertos, quem achar que tem algum decreto aqui que pode ser aperfeiçoado, estamos à disposição para receber essas sugestões. Obviamente, nós analisaremos esse especial junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos, e se for o caso, a gente, em 2, 3 semanas, corrige o decreto. Por exemplo, um decreto que foi corrigido no dia de hoje, foi votado no dia de hoje, mas não foi correção, foi uma sugestão. Anualmente, nós aqui no Brasil, via decreto, nós fixávamos o horário de verão, um determinado período. Então, por exemplo, o deputado João Campos nos procurou e trouxe argumentos pelo fim do horário de verão. Nós analisamos essa sugestão do João Campos, submetemos a apreciação do ministro da Minas e Energia, que é o Almirante Bento, e ele nos informou tecnicamente que esse horário de verão não era mais necessário, porque o pico de gasto de energia está dando atualmente por em torno de 15 horas. Então não trarei nada a redução do consumo de energia. E a parte outra, tem a ver com a saúde, com o nosso relógio biológico, a conclusão do nosso pessoal que nós consultamos nesse sentido, que assim, 1 hora, para muita gente, atrapalhava o seu desempenho, ou seja, atrapalhava a sua vida, ele ficava mais cansado no horário que devia estar trabalhando, e tinha problema. Então, a decisão nossa, não só ouvindo o João Campos, bem como todos os parlamentares que estiveram até presentes hoje por ocasião da votação do decreto, que eu faço questão de citar o nome aqui, então nós assinamos com esse pessoal que tinha proposta nesse sentido, que é o Charles Fernandes, da Bahia, o Luiz Nishimori, do Paraná, Luiz Ovandro, de Mato Grosso do Sul, e o delegado Valdir, de Goiás. Então, esse ano, não teremos horário de verão. E do que depender da gente, e da população, que todas as pesquisas que fizemos na internet, dava sempre acima de 70% o número de pessoas que votaram pelo fim do horário de verão. Mais uma coisa? Não só. Obrigado aí. Me permite a brincadeira, o homem do fundo do mar aqui, o nosso Jorge Seita, daqui a pouco ele vai falar aqui do lado aqui. Eu vou passar agora, tem 3 intervenções aqui do nosso querido André Mendonça, que é o ministro da Advocacia Geral da União. Quando você procura um advogado, para que é? É para te defender. Quem é que defende a mim e os poderes legislativo e judiciário no primeiro momento? É o nosso André Mendonça aqui. Deixo claro que essa questão no Supremo, que eu ia falar agora, que envolvia uma censura, a revista Cruzoé, que não tem nada a ver com o mérito da questão, nada a ver. Ele estava defendendo lá, como advogado-geral da União, o direito de o ministro do Supremo propor, abrir um inquérito, levando-se em conta o regimento interno. Então, nada a ver com o mérito. Ele foi muito criticado. Alguns acharam que eu havia determinado para ele, quer dizer que aqui não tem patrão e empregado. Nós estamos na mesma função, nós estamos no mesmo barco, tá certo?
e eu havia determinado que ele defendesse, então, a decisão do Supremo de instalar um inquérito no tocante ao publicado pela revista Cruzeiro. Esse assunto, prossiga, fale. Presidente, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, a você que nos assiste. É uma oportunidade de esclarecer. Há uma confusão. Muita gente pensa que a AGU só defende o Executivo. Não é verdade. A AGU, pela Constituição, tem que defender o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério Público Federal. Nós, por exemplo, hoje representamos e defendemos o Deltan Dallagnol numa ação de indenização em que o ex-presidente Lula moveu contra ele. A AGU que faz a defesa do Deltan. E no caso do Supremo, nós não entramos no mérito para saber se havia uma censura ou não. Não era papel da AGU. A AGU não atua no inquérito. Quem atua no inquérito é na área criminal. A AGU ela foi intimada para se manifestar no sentido de analisar se o presidente do Supremo pode ou não instaurar um inquérito. E é nesse sentido que nós nos manifestamos. Como o regimento interno do Supremo tem força de lei e o regimento prevê que o presidente pode instaurar um inquérito, nós fizemos a manifestação nesse sentido. E o que nós esperamos é que o Supremo, em breve, possa definir isso com mais clareza, para que toda a sociedade tenha a resposta final do próprio Supremo Tribunal Federal. Então foi nesse sentido que nós nos manifestamos. É consenso de todos que a liberdade de imprensa é um valor inegociável. E nós não entramos nessa questão. E o próprio ministro Alexandre de Moraes reconheceu e revogou a sua própria decisão. Então foi uma manifestação técnica num dever institucional e constitucional que a AGU tinha que fazer naquela situação específica. Parabéns, e mais duas oportunidades ele vai falar. Essas outras são novidades aqui, que com toda certeza você vai gostar da notícia aqui. Recebi hoje pela manhã a menina Yasmin, de 8 anos de idade, a mesma idade da Laura. Você se lembra, por ocasião da Páscoa, que nós comemoramos aqui, quando eu cumprimentei a garotada, e em dado momento eu perguntei ali, né? Quem é Palmeiras aí? Quem é palmeirense? Tá? E a menina falou que não era, e não me cumprimentou, obviamente. Ela é flamenguista, tá? E lamento o Flamengo ter perdido ontem o jogo 2-1, lamento, tá certo? E como brasileiro, torci para o Flamengo, pode acreditar que é verdade aí. Então recebi a visita, apresentei com a camisa do Flamengo, está presente o pai, a mãe, tinha uma advogada também. E no sábado, né, nós visitaremos lá na Estrutural, está previsto, a família da menina, porque ela sofreu realmente muito, porque teve muita gente que entendeu que ela não tinha educação ao não me cumprimentar. Outros não gostaram porque o pai falou publicamente que votou em mim. Então, nessa confusão toda, sobrou para uma menina de 8 anos de idade. Recebi um áudio, não sei se é da professora dela ou da diretora da escola, contando o drama dela, sair na escola. Tá? O Estado de São Paulo fez a matéria, equivocada. As demais órgãos de imprensa republicaram isso daí, foi uma coisa aqui que repercutiu no Brasil todo. Me compararam até com aquela menina do tempo do Figueiredo, e com todo respeito, não só a menina do tempo do Figueiredo, nem como essa de 8 anos de idade. Qual a maturidade política essa menina tem para saber se vai cumprimentar eu, o que eu defendo, o que eu penso? Lógico, tem muita criança com essa idade já tem uma certa maturidade, entende as coisas, mas não com a profundidade que nós aqui, já com maior idade, tem. Então nós visitaremos essa menina. E o objetivo da visita é exatamente desfazer esse mal entendido pelo Estado de São Paulo, que pese o jornal do Estado de São Paulo, algumas horas depois, ter desmentido o assunto, reconhecer seu erro, mas é tal negócio, o desmentido fica, pouca gente tem acesso, né? E os demais órgãos de imprensa, pelo que eu vi, não foram da mesma linha. Você procura no site hoje em dia, tá, a não ser o Estado de São Paulo, quase todos os outros dando a matéria como publicada, não tem que se retratar de jeito nenhum. Então, nós vamos lá buscar desfazer realmente essa tremenda injustiça que foi feita com uma criança menor de idade. Quando você fala liberdade da imprensa, tem que ter liberdade da imprensa, mas um fato como esse, expondo publicamente a imagem de uma criança que está protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não pode acontecer. Já entrei em contato com a repórter do Estado de São Paulo, pode nos acompanhar nessa visita, a ideia nossa não é retalhar ninguém,
busca uma maneira de fazer com que essa menina se sinta feliz e volte a frequentar a sala de aula como qualquer outra criança. Bem, vamos abrir um espaço aqui para o nosso Abraham Van Traub, né, novo ministro da Educação. Hoje visitei o ministério dele, fui muito bem recebido lá. Conversamos com todo o primeiro escalão, tinha umas 15 pessoas. Foi mais ou menos 30 minutos de conversa, de troca de informações. E eu prefiro que o próprio ministro, né, fale alguma coisa que mais interessou dessa nossa visita para você falar para o povo aí, como por exemplo a prova do Enem, entre outras medidas que você está tomando nessa sua iniciação lá nesse importante ministério que é a da educação. Sem dúvida. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. A mensagem que eu queria passar nesse mundo novo que a gente vive, a gente está lidando com uma mídia antiga que está passando por uma transição grande, enquanto tem a internet, enquanto tem as mídias sociais que estão mudando e vão mudar muito mais a forma como a gente está se comunicando como sociedade, entre nós pessoas. Por isso que esse instrumento é tão importante. A mídia tradicional e também um pouco de algumas outras preocupações levantaram a possibilidade de não haver Enem esse ano. Veja, nós como governo temos a preocupação de deixar vocês aí na sua casa, senhor e senhora, em paz para cuidar dos problemas que vocês já têm no dia a dia. Vocês já têm que pagar um monte de conta, já tem que correr atrás de problema de saúde, emprego. Então, nossa tarefa é justamente evitar qualquer surpresa negativa nesse sentido. Problema tem todo dia, todo mundo tem os seus. Nosso trabalho é evitar que eles cheguem até vocês. Havia uma possibilidade, essa possibilidade foi afastada, o TCU foi muito parceiro em compreender o problema e, assim, risco de não ter Enem esse ano está totalmente afastado. Então, para as pessoas que vão prestar esse ano, jovens ou pessoas mais velhas que vão prestar, podem continuar estudando. E aí uma dica que eu vou passar para vocês. Acho que questões ideológicas, muito polêmicas como no passado, não vão acontecer esse ano. Minha sugestão, foquem mais na técnica de escrever, interpretação de texto, foquem muito em matemática, ciências, em realmente no aspecto que a gente quer desenvolver, o conhecimento científico, a capacidade da pessoa de desenvolver novas habilidades. Essa é a minha recomendação. Quanto à visita, o presidente foi lá, foi muito bem-vindo, inclusive pelos funcionários do MEC, apesar de toda essa desconstrução que eles tentam criar da nossa imagem, o presidente foi muito bem recebido por todos os funcionários, desde os técnicos, os analistas, as pessoas mais simples estavam lá na recepção. O presidente saiu, foi abraçá-los, subiu, foi falar com os técnicos. A gente está com uma série de planos, a gente está com muitas mudanças que vão acontecer em breve, positivas todas elas, para a maioria da população. Evidentemente tem coisas que a gente não concorda, a gente vai mudar, mas tudo dentro da lei. O direito de todos será respeitado. O nosso objetivo é atender a população como um todo. Esse governo chegou aqui com a grande maioria da população apoiando ela na urna, mas a gente governa para 100% da população. Nosso objetivo é respeitar e devolver para a população o imposto que ela paga. A educação é paga pelo imposto que você tem quando você compra um celular. Quando você paga a sua linha de telefone, tem imposto. Na luz da sua casa, tem imposto. Esse imposto vai para o governo federal, estadual, municipal, para te devolver, entre outras coisas, que é no meu caso a minha pasta, a educação. A gente tem sim que melhorar a qualidade da educação no Brasil, com a grande quantidade de impostos que a gente já arrecada. Essa é a minha mensagem. Estudem para valer e estudem coisas sem direcionamento ideológico como havia no passado. O Brasil vai mudar, já mudou e vai mudar cada dia mais, com calma, sem rupturas, sem nada que atrapalhe a vida dos outros. Obrigado, presidente. Ministro, o que tira um homem ou uma mulher da situação difícil que se encontra é o conhecimento. O que nós queremos que na ponta da linha
né, os nossos filhos sejam melhores do que nós. É a satisfação, com toda certeza, de um pai e de uma mãe, ver um filho bem-sucedido que termine um curso técnico ou um curso superior com a bagagem de conhecimento que ele possa encarar aquela função. E, em grande parte, hoje em dia, em parte considerável, tem muita gente terminando aí um curso superior para botar um papel na parede escrito apenas diploma. Isso não é o importante. O importante é a pessoa realmente saber fazer aquilo. Deixo claro que no passado eu fiz um curso técnico, né, eu estava nativa no Exército Brasileiro ainda, para consertar televisão e geladeira. Até uma vez encontrei um colega mais moderno no curso e ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu mesmo que você, pô. Não vim aqui para fazer nada a não ser isso daí. Por que eu fui fazer esse curso? Porque o tenente do Exército não ganhava bem, tá ok? E eu ficava revoltado quando estragava a geladeira, o cara ia em casa e cobrava de mim o equivalente a um dia de trabalho. Então eu fui aprender a consertar a geladeira, que com todo respeito aos profissionais, não tem dificuldade, bem como máquina de lavar roupa. Digo mais, apesar do ministro Abrão, se eu hoje em dia fosse exercer essa profissão aí fora, eu ia ganhar muito, mas muito mais do que gente que tem um curso superior, com todo respeito ao curso superior que fez. Presidente, eu concordo 100% com isso. E acho que a função do governo é respeitar o dinheiro do pagador de imposto. Então, o que a gente tem que ensinar para as crianças, para os jovens, são, primeiro, habilidades de poder ler, escrever, fazer conta. A segunda coisa mais importante, um ofício que gere renda para a pessoa, bem-estar para a família dela, que melhore a sociedade em volta dela. O Japão, que é um país, na nossa viagem a gente viu isso, presidente. O Japão, que é um país muito mais rico que o Brasil, ele está tirando dinheiro público do pagador de imposto de faculdades que são tidas como faculdades para uma pessoa que já é muito rica ou de elite, como filosofia. Pode estudar filosofia? Pode, com dinheiro próprio. E o Japão reforça o quê? Esse dinheiro que vai para faculdades como de filosofia, sociologia, ele coloca em faculdades que geram retorno de fato, enfermagem, veterinária, engenharia, medicina. Mas, de novo, presidente, quem está nos cursos atuais não precisa se preocupar, nada vai ser, o direito deles vai ser respeitado, tudo segue vida normal, gente. Não se preocupe, a única coisa é que uma orientação, nós aqui podemos falar, não concordamos com várias coisas que foram feitas nos últimos 20 anos. Por isso que o Brasil está longe do potencial dele. E é isso que começa a mudar. O ministro da Educação tem o seu Twitter, eu não ouso falar aqui, não ouso. Tá difícil para mim. Tá, okay? É quase uma estação de rádio, hein? Olha que eu sou de artilharia, tá difícil. Imagine as outras almas irmãs aí. E já que ele falou em Japão, tivemos lá, nós vamos estar no Japão daqui a algumas semanas, no encontro do G20, e já estou me preparando, que na vez passada não consegui. Eu quero comprar bijuteria de nióbio. Olha que ponto nós chegamos, né? Só nós temos. Agora, detalhe, uma aliança igualzinha essa aqui, a minha é de ouro, está mais ou menos R$3.000. Uma aliança dessa daqui de nióbio está em torno de R$4.200, né? 40% mais caro. Por que isso daí? Olha só, olha o preço que nós exportamos o nióbio para bijuteria. Sem falar que se usa já em países que tem muitos abalos sísmicos aí, em vez de ser uma liga de aço apenas, ferro, aço na estrutura de prédio, já tem a liga nióbio, porque ele é mais resistente, é mais flexível. Olha aí a China construindo gasodutos, fez agora, há pouco tempo, de 9.000 quilômetros de gasoduto nesse sentido. A Alemanha está usando nióbio no chassi de carro, e como disse agora há pouco aqui, ele é mais rígido, né? É mais rígido não, ele é mais resistente, tem uma certa flexibilidade, seria como o primeiro airbag nesse sentido. E detalhe, como é mais forte, você usa menos, em consequência o carro é mais leve. Em sendo mais leve, você gasta menos combustível para levá-lo num destino semelhante ao nosso carro aqui, é bastante pesado. Então está aqui o Twitter do nosso ministro. Tá? Antes de passar aí para o Safe, vou voltar aqui, não é o assunto, todos são importantes, né? Mas o terceiro mais importante é deixar para o final aqui do André Mendes. Olha só, ele é um advogado, certo? Tem um partido político, para a gente não polemizar, não vai dizer o nome, não é o caso, tem uma ação no Supremo questionando a questão de jogos de azar.
é uma contravenção hoje em dia. O partido, ao questionar a questão da contravenção, ele quer legalizar o jogo no Brasil. E o nosso ministro aqui, nosso advogado, partiu para apresentar a sua posição, que é a posição do governo, em última análise, mas nada imposto da minha parte, nessa questão. E a questão mais importante, que ele mais levou em conta lá junto ao Supremo, é que, se tiver que deixar de ser contravenção, que seja feito, cadê o Vitor Hugo? Não está mais aqui não, né? Que seja feito pela Câmara e pelo Senado, que elegidos somos nós. Nós não consideramos justo, tá certo? Que o Judiciário não legisle essa questão. Bem como ele, há pouco tempo, ele foi muito elogiado, defendeu uma posição que não é do governo por coincidência, mas questão de direito, quando o Supremo está em votação, o Supremo está 4-0, eles querem tipificar a homofobia como se racismo fosse. Ou seja, o Supremo estaria ressuscitando aquele famigerado PLC 122, a questão da homofobia, que o pessoal lembra muito bem como foi tratado no passado, e o parlamento decidiu que, ao não legislar, estava legislando, porque não tomar posição no assunto também faz parte do parlamento. É isso daí. Então, André, por favor, fala a questão do jogo de azar no Brasil, que você tomou sua posição em nome do governo junto ao Supremo Tribunal Federal no dia de hoje. Obrigado, presidente. Essa é uma questão importante, social, que afeta o dia a dia da sua vida, em vários sentidos. Primeiro, o jogo de azar é uma porta de entrada para lavagem de dinheiro, atividades ilícitas, ocultação do patrimônio ilícito. Então tem esse aspecto relacionado ao crime. Um outro aspecto importante, social, gera o vício. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que se apegaram ao vício, perderam o seu patrimônio, deixaram sua família na miséria, sem seu filho poder estudar adequadamente, levar dinheiro para casa, com comida, com educação. Então nós não podemos aceitar que o jogo de azar venha a ser lícito. E foi isso que nós nos opusemos no Supremo Tribunal, defendendo que há uma ilegalidade no jogo de azar. Defendemos isso, vamos continuar defendendo, mas ainda que houvesse alguma possibilidade de discussão do assunto, caberia, como disse o presidente, ao Congresso Nacional. Então, presidente, seguimos firme nessa defesa perante o Supremo quanto à ilicitude, à ilegalidade do jogo de azar. Ele vai voltar para o último caso daqui a pouco, né? Antes de dizer para vocês, tivemos um café da manhã com jornalistas hoje, em torno de 15 jornalistas, metade, né? Metade não dá 7,5, né? E também, né, a primeira pergunta, logo no começo, uma jornalista, uma senhora, perguntou o seguinte: por que você está 3 dias sem o Twitter, sem o Facebook, etc. O Carlos está bloqueando, está censurando você? A resposta foi a seguinte: olha, até há pouco tempo vocês estavam massacrando, dando pancada em mim, dizendo que eu devia governar e não ficar no Twitter. Fiquei agora 3 dias sem o Twitter, está reclamando que quer que eu volte? Bem, sem problema nenhum com o Carlos, tem sua posição, tem sua liberdade para expor as suas ideias no Twitter, onde for, assim como outra pessoa qualquer. Então vale a pena, quem tiver tempo, né, assistir isso brevemente no nosso canal do YouTube. Vou passar agora para o jovem, que até o momento foi a única indicação minha sem ser ministro, né, para a secretaria, nosso secretário da Pesca, que vai falar um pouquinho sobre novo cadastro nacional de pescadores. Aquela história do seguro defeso. Tem muita fraude aí. E nós temos um compromisso de combater a fraude. Ele vai falar sobre isso aí melhor do que eu. Seife, bora aí. Nosso querido presidente, nosso capitão, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, na semana passada o presidente levantou essa questão que nós estamos tratando desde o primeiro dia de governo, que é a questão do seguro defeso, né? Lá atrás, desde 2014, e foi repetido os testes em 2017, as estatísticas, as pesquisas, a CGU, Controladoria Geral da União, detectou que de 66% para mais são fraudes os recebedores, ou seja, as pessoas estão recebendo um benefício que não lhes cabia direito. Nós queremos, né, tirar algum benefício do pescador? Não, nenhum benefício nós queremos cortar, que isso fique bem claro, mas óbvio que
que nós, pegando carona com o que o nosso ministro da Educação, Abraham, falou, nós queremos respeitar o dinheiro público, respeitar os impostos que o brasileiro paga. Não é possível que num programa social, no mínimo 66%, seja fraude. É dinheiro nosso indo para o ralo, indo para pessoas que não são pescadores. Então o que acontece? Um grupo liderado pela CGU envolve outros órgãos do governo federal, a saber, INSS, Ministério da Economia, a nossa Secretaria de Aquicultura e Pesca, inclusive Ministério da Justiça, Polícia Federal. Então está sendo feita uma força-tarefa, estudos, né? Porque infelizmente no velho Brasil, desde 2014 a CGU estava falando, olha, tem problema nesse benefício, vamos corrigir. Olha, tem 2017, ou seja, 3 anos depois, voltou a repetir a mesma informação. Então o assunto não é novo, não é um assunto do governo Jair Bolsonaro, é um assunto antigo que simplesmente nós estamos tratando com respeito à questão dos impostos brasileiros. Então o que será feito? Nós estamos fazendo um novo sistema, ele fica pronto aí até início de junho, tá certo? E esse sistema nós faremos um recadastramento nacional dos beneficiários do seguro-defeso. Muitas pessoas essa semana, depois da live, na semana passada, o presidente entrou em contato com a nossa secretaria, através também das redes sociais, falando, olha, eu recebo seguro-defeso, mas eu não quero estar ilegal, não quero fazer coisa errada. Como é que eu sei se eu tenho direito ou não a seguro-defeso? Então, uma dica bem simples e bem fácil para você saber se você tem direito ao seguro-defeso. A sua principal economia é a pesca, você é pescador, você é pescador artesanal, você depende da pesca para viver? Ou você é médico, né, como nós vimos aqui no banco de dados, é médico, é dentista, infelizmente aí militares, prefeitos, vereadores, mecânicos, uma série de pessoas, inclusive existem colônias de pescadores, pasmem vocês, em lugares que o pessoal não tem nem água para beber. Então nós precisamos tratar. Para vocês terem ideia, eu acho que o trabalhador mais jovem do Brasil é pescador, porque nós temos no nosso cadastro pessoas com 7 anos de idade recebendo seguro-defeso, e eu acho que a pessoa mais velha do mundo é brasileiro e é pescador também. Tem uma pessoa lá no nosso cadastro com 148 anos de idade recebendo seguro-defeso. Isso seria cômico se não fosse trágico, se não fosse desrespeito com o dinheiro público. Então faremos esse recadastramento, né? E queremos dar oportunidade, não queremos fazer caça às bruxas, não queremos trazer problema para o cidadão de bem. Muitas pessoas foram induzidas a receber, a se inscrever no seguro-defeso. Não é o nosso objetivo. São 3 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais, do dinheiro do brasileiro, que podia estar construindo estrada, podia estar construindo hospitais, creches, tantas coisas que nós carecemos, ou investindo na aquicultura, na piscicultura, em tantas coisas que estão indo indevidamente para as pessoas. E, capitão, existe ainda um aspecto ainda mais nocivo da questão do seguro-defeso. Ele conta para tempo de aposentadoria, ou seja, pessoas hoje estão recebendo seguro-defeso indevidamente, 66%, e depois, lá na frente, na velhice, ainda vão gozar da aposentadoria com que não tinham direito. Então, nós estamos fazendo o cadastramento. As pessoas que estão nos ouvindo falando, Jorge, como que nós fazemos então? Eu não trabalho com pesca, eu já trabalhei, fui induzido, nós sabemos disso, muitas pessoas foram induzidas, infelizmente, em épocas eleitorais, nós sabemos disso. Como que nós podemos fazer? Você vai procurar a sua colônia de pescadores, que é um grande parceiro nosso, colônias, federações, confederações, você vai procurá-los e vai falar assim, olha, eu não sou mais pescador, ou eu nunca fui pescador, não quero problema com falsidade ideológica, não quero problema com a justiça brasileira, por favor, retire meu nome. Porque quem fornece a lista de nomes para o INSS são as entidades coligadas ao INSS, que são as colônias. Respondi, capitão, alguma dúvida mais? Nós temos informações não comprovadas ainda, que pelo que parece, um estado, o respectivo governador, tinha senha direta. Ele botava aqui bem entendido. São 4 meses, segundo a defesa, é isso? Tem até 6 meses. Até 6 meses. Vamos fazer de conta que são 4 meses. Então, uma família com 3 pessoas, entrando no seguro-defesa, tá? Passa a ganhar o equivalente a um salário mínimo durante o ano todo.
e nós temos a obrigação de zelar pelo recurso público e combater isso daí. Eu fui muito atacado durante a minha campanha dizendo que eu ia acabar com o seguro-defesa. Tá? E, por coincidência ou não quero entrar em detalhe aqui, mas eu perdi apenas num estado do Brasil, tirando a região Nordeste, perdi. E exatamente nesse estado que eu perdi as eleições lá, é o estado onde tem o maior número de concentração de beneficiários do seguro-defesa. Então você pode ver, usa-se inclusive dinheiro público. Se eu pago R$10 para você votar em mim, por exemplo, tá? Alguém me filma aí, paguei R$10 para votar em mim para candidato a vereador. Com toda certeza eu vou perder meu mandato. Agora, gente, gasta, está quase 3 bilhões a despesa. Quase 3 bilhões. Está quase 3 bilhões a despesa com seguro-defesa, ou seja, quase 2 bilhões é fraude, e com essa grana se comprava, muita gente se comprava assim, eleição, reeleição para vereador, deputado federal, senador. Digo mais ainda, Paraty, Rio de Janeiro, quando deu aquele episódio comigo lá atrás, que me acusaram lá de crime ambiental, que eu fui autuado num dia e hora que eu tinha metido o dedo no painel de presença aqui em Brasília, então eu não estava lá. Teve uma confusão, teve um vereador de Paraty que me atacou muito, e eu, de modo errado, ele levantei que esse vereador em Paraty, acreditem, você não vai acreditar agora, assim, criou um seguro-defesa municipal. Então o pessoal de Paraty, quem porventura recebe um seguro irregular, está até duplicado, o da União e municipal, eu não quero problema para vocês. Nós queremos é que acabe aí essas pessoas que porventura estejam recebendo seguro-defesa de forma irregular. Capitão, só para complementar uma pequena informação que eu acabei me lembrando. Pessoal, 70% hoje dos brasileiros usam internet. 70%, essas são as estatísticas. No entanto, o pessoal de pesca, de ribeirinhos, pessoal nos rincões do Brasil, muitas vezes não tem conhecimento, não tem acesso à tecnologia. Então, muitas pessoas também estão perguntando, aí quem vai fazer esse cadastro? O cadastro será mediante as colônias, federações, confederações, e no futuro você também vai poder, né, o pescador vai poder fazer o seu autocadastro. Hoje, quando você vai declarar seu imposto de renda, você não pode fazer seu advogado, seu contador, seu irmão. No futuro, mas um futuro breve, não estou falando um futuro muito distante. Ainda esse ano o pescador também poderá fazer, se assim o preferir. Mas nós, enquanto governo federal, permaneceremos com os convênios, com as colônias, federações e confederações, com um único detalhe: nós começaremos o recadastramento pelas colônias, federações e confederações, que por sua vez tem que voltar a fazer as atas de reunião, tem que fazer as diretorias de novo, todo o rito, que eu não sei de cabeça, mas vocês bem o sabem, porque existem algumas dessas entidades que não fazem suas eleições e não têm sua diretoria eleita há muito tempo. Por que nós vamos começar o cadastro por essas entidades? Porque elas serão responsáveis pelas pessoas que forem beneficiárias. Então, a pessoa que se declarar pescador vai ter que responder, né, porque é uma autodeclaração, hoje é um autodeclaratório, e as colônias que conhecem quem realmente são pescadores e pescadoras e quem não são. Capitão, minha parte era essa. Mais 2 assuntos para encerrar a live aqui. Todo final de feriadão é comum você assistir nas televisões, né, ver nos jornais, ouvir nas rádios, o número de acidentes vem com o número de mortes. Bem, nesse último feriadão da Semana Santa, tivemos 11% a menos de acidentes e 28% a menos de mortes. Se isso não fosse o contrário, o majorado, quem seria o responsável? Quem? Com toda certeza eu. Por que isso daí eu falaria eu? Porque nós tomamos uma decisão junto ao nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, de nós não mais aceitarmos a proliferação de radares pelo Brasil, que é um caça-níquel, que é a indústria da montagem. Então ele estava na sua frente, quando eu conversei com ele, aconteceu um pouco mais de um mês, 8 mil e poucos pedidos de novos radares pelo Brasil, mais 8 mil e poucos. O negócio é redondo, né? Sentiu que é redondo. Então eu conversei com o Tarcísio, está arquivado isso aí. A decisão junto a ele é que os contratos em rodovias federais, por favor, rodovias federais, tá certo? Nós não vamos renovar esse contrato e vamos botar um fim, de forma drástica, na indústria da multa. Talvez, né, algumas rodovias que já foram retiradas, não foram instalados radares, tenha essa repercussão positiva na questão de menor número de acidentes e mortes no Brasil. Bem, o último assunto, eu acho que
muito importante, né? É do nosso André Mendonça. Temos aqui um parecer da Advocacia Geral da União. O parecer é feito por ele, e quando o presidente assina e é publicado no Diário Oficial da União, ele praticamente tem força de lei, é isso? Tem efeito vinculante, presidente, ou seja, toda administração pública federal vai ter que seguir as orientações do parecer. O que eu falei durante a minha campanha, antes da campanha também, né? Nós temos que ser transparentes. Quantas vezes eu falei de caixa preta do BNDES? Tá? Tem melhorado o BNDES? Tem melhorado sim. Tá? Mas nós queremos algo que seja aberto a toda a administração pública. Não pode mais ter aquela história de, olha, isso não pode, esse ministério, ou esse banco oficial, esse estatal, não pode. Então, o André teve a iniciativa, juntamente com os seus colegas da Advocacia da União, e fizeram um parecer aqui que eu vou assinar agora, mas antes eu quero que ele explique, na verdade, né, com linguagem técnica e compreensível por todos, o que é que eu estou assinando agora em primeira mão para todos vocês aí. Presidente, é um parecer relevantíssimo, importante, que tem o viés de mudar a vida de muito do que o cidadão brasileiro vem vendo hoje, que é a corrupção. Durante muito tempo, os órgãos de controle, aquele que fiscaliza o dinheiro público, o Ministério Público, o TCU, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, todos esses órgãos não tinham acesso livre ao dinheiro público, ao dinheiro que era empregado na escola, na saúde, na educação. O que nós estamos dizendo com esse parecer, presidente? Que a partir da assinatura do senhor, publicado em Diário Oficial, todos os órgãos de controle, Polícia Federal, Tribunais de Contas, eles vão ter acesso livre ao dinheiro público. Ou seja, tem um dinheiro que foi repassado lá para o BNDES, ou lá para o município, lá para o Estado, da União, esses órgãos de controle vão ter acesso livre. Não vai poder ser defendido que não pode ter acesso por causa do sigilo bancário. Não tem sigilo bancário a partir dessa assinatura, presidente, em relação ao dinheiro público federal. O senhor vai agora assinar um ato. A partir desse ato, todas as vezes, por exemplo, o BNDES vai emprestar um dinheiro para Cuba, para a Odebrecht, para a construtora, para um outro banco, os órgãos de controle vão poder ter acesso a toda a documentação. Quanto foi depositado, por que foi depositado, quem recebeu, por que recebeu, quais os atos que estão envolvidos, se justificava ou não justificava. Ou seja, tudo aquilo que vinha acontecendo de ilegal por baixo dos panos, agora o dinheiro público nós vamos ter como identificar por que está indo e para quem está indo. Presidente, para assinar um ato desse é muito simples, mas é preciso vontade política e coragem. E o senhor está tendo coragem e vontade política. Como cidadão e como advogado do Estado brasileiro, nós só temos a agradecer a coragem que o senhor está tendo para dizer agora que o dinheiro do cidadão, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal e a Controladoria vão ter direito a ver. Por que esse dinheiro público está sendo destinado para aquela finalidade? É um novo patamar. Há alguns anos atrás, presidente, eu tive que entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, a pedido da Polícia Federal, para a Polícia Federal poder ver na conta do Banco do Brasil para quem estava indo o dinheiro que nós, cidadãos, pagamos. Isso acaba hoje, presidente da República. Muito obrigado, como cidadão brasileiro, por essa determinação do senhor. Prezado André, parabéns a você e, por favor, extensivo a todos os servidores da Advocacia Geral da União. Com muito orgulho e satisfação, eu uso aqui a minha compacto para assinar um documento tão importante como esse. Prezado Abrão, ministro da Educação, André,
Advocacia Geral da União, Elisângela, Vitor Hugo, que saiu daqui agora há pouco, prezado Jorge Seif, que tem idade para ser seu pai, e você, como jovem, faz um brilhante trabalho na Secretaria da Pesca. E a você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela consideração. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.